Meus amigos, uma boa noite a vocês. Hoje eu vou falar de esporte, eu vou falar de futebol. E nós temos que tocar para frente a nossa vida. Mesmo vivendo essa pandemia do coronavírus, temos observado aqui que os números aumentaram, né, de pessoas com suspeita ou infectados pelo vírus nas últimas 24 horas, 102 aqui em Erechim. Mas nós temos que contar também os recuperados, são 45 recuperados. Então aumenta o número de recuperados, isso é importante. Mas o que eu quero falar é de futebol. Quando eu vim para Erechim, eu já vim com o futebol no sangue. Eu vim para trabalhar no rádio e como locutor esportivo, como narrador, comentarista, repórter, eu me enturmei com as equipes de futebol aqui de Erechim. No tempo, o futsal se chamava futebol de salão, da bola pesada. Década de 70, década de 80, década de 90 e por aí afora até os dias de hoje. Eu saúdo todos aqueles que fizeram parte do esporte amador de Erechim desde a década de 70 até os dias atuais, que hoje a gente tem lá o Jean, o Wallace, né, toda essa equipe, né, que organiza o futebol de nossa cidade. Mas eu quero voltar para a década de 80, 90, onde o ginásio São Pedro viveu um dos grandes momentos. De segunda a sexta-feira, todas as noites, casa cheia, torcidas organizadas, as equipes podiam na época contratar ou estabelecerem os seus times 2 a 3 jogadores que não fossem daqui da cidade, e as disputas eram fortíssimas. Eu lembro aqui da Antíqua, do meu amigo Silvio Abal, eu lembro aqui também das Casas Alegrete, do nosso amigo Leandro Tchequete, Super Grando, né? Uma bela equipe de futsal, a Cotrel que marcou época, o Coritiba do amigo Ivo Boca, alô Ivo, um abração para você, o Becos, né, lá do Binotto, do Etio, de toda essa turma, o Guarani, do Ronsone, do Pino, do Sauli, o Meno da ABNC, lá do nosso amigo Bergamin, que era um excelente fixo, Transamérica, o Brasil das Três Vendas, do Renaldino Marmentini, também o Bar do Vanelli, do Ari Vanelli, o 107 Surf Shop do meu amigo Maurinho Gotler, Bigolim, do Oswaldir. Então, é claro que tem mais equipes e cada vez que eu fizer uma gravação e levar para vocês um vídeo como esse, eu vou lembrar, eu vou recordar. Mas nós vivemos grandes momentos. E eu tenho isso comigo, que nós devemos dar continuidade. E eu pretendo fazer projetos e ajudar a organizar o futsal aqui de Erechim, o futebol 7, o futebol de campo, o futebol feminino, em todas as suas categorias, para a gente poder agregar novamente, como foi no passado, o exemplo do passado no presente. Sempre se falou, Erechim não tem um ginásio municipal, mas Erechim tem grandes ginásios em diversos bairros, mas nós podemos agregar a isso e dar oportunidade para as nossas crianças, os nossos jovens, para a gente reviver esses grandes momentos. Então, eu lembro aqui de alguns atletas como o Capela, o Schultz, o Gleison, o Evandro, o Quadros, o Bombril, o Ica lá do Banco do Brasil, né, o Edson Grando, o Etio, o Anderson Grando e tantos outros que participavam dessas competições no ginásio São Pedro. E vou lembrar também em outros vídeos dos técnicos do futsal, dos árbitros do futsal que marcaram época aqui em Erechim. Nós precisamos dar uma impulsionada no esporte amador aqui de nossa cidade. Vou lembrar do futebol de campo, das grandes equipes que até aqui vêm se mantendo e também aquelas que fizeram sucesso no passado. Mas isso é para uma outra ocasião. Eu só falei de alguns aqui para relembrar porque é importante a gente manter viva essa chama do nosso futebol e porque eu me identifico muito com isso. Eu lembro o ginásio São Pedro na década de 80 e 90, quando eu pela difusão, o Hamilton pela Rádio Erechim fazíamos as transmissões do futsal lá no ginásio São Pedro, com casa lotada. Que maravilha! Gente, uma boa noite e até a próxima. A gente se encontra novamente. Vamos lá para frente, Erechim!